Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Rodricast. Hoje a pauta é empreendedorismo feminino e eu tô aqui com a incrível Tati Gunme, especialista em consultoria para o mercado infantil. Tati, muitíssimo obrigado por você estar aqui comigo hoje, por ter aceitado o convite para fazer parte do Rodricast. Para mim é um prazer conversar sobre um assunto que eu sou apaixonada. Eu sou empreendedora há mais de 20 anos, então é um assunto que eu me conecto muito também. E atendo hoje empreendedores e empreendedoras de todo o Brasil. Legal. E assim, existe um pouco de confusão, né, sobre o que é soluções, o que são soluções para mercado infantil. E a gente estava falando aqui, pessoal, antes da entrevista começar, e ela citou aqui, eu vou parafrasear ela, ela não faz festas infantis, gente. Né? Fala um pouco do mercado infantil no Brasil, porque os dados são incríveis. Não é pouco comum, isso há um tempo atrás ainda era mais frequente, eu falar dentro de uma mesa de negócios que eu atuava no mercado infantil e as pessoas que estavam ali conversando me deixarem um pouco de lado e seguirem a conversa de uma forma até um pouco preconceituosa, né? Fazendo um julgamento de algo que não se conhece. Mas o mercado infantil, como eu gosto de brincar, é coisa de gente grande. É um mercado que no Brasil movimenta 50 bilhões no varejo. 50 bilhões. 50 bilhões no varejo. 2022 fechou gerando 325 mil empregos. E o que acontece é que ele é muito pulverizado. Então, é diferente de outros setores dentro do nosso imenso Brasil, falando de mercado de consumo, o mercado infantil ele é formado 90% por micro e pequenas empresas. Quando você fala micro e pequenas empresas, você está falando de faturamentos até quanto, mais ou menos? Olha, só para você ter uma ideia, eu estou falando de empresas que às vezes têm 2 funcionários, o dono e mais um. Sim. Então, empresas familiares. Empresas familiares. Porque uma característica, aí sim, do segmento infantil é que ele é um segmento muito afetivo. Ele está muito relacionado à infância, ao maternar, ao paternar. Por ser um mercado muito afetivo, ele está muito conectado a empresas familiares. Sim. E aí existe também uma questão, que é a questão da informalidade. Porque, diferente de outros mercados, em que você começa porque você entende uma oportunidade de negócio, geralmente no mercado infantil, o afeto vem primeiro. Depois se percebe a gigantesca oportunidade num país como o Brasil, em que a gente tem 320 crianças nascendo por hora. Até a gente terminar esse papo aqui, se a gente levar 2 horas, 600 bebês vieram ao mundo enquanto a gente estava conversando. 1 milhão de necessidades que a indústria está prontinha para prover. E você quer que eu te conte um dado muito interessante? Quando a gente fala de 40 milhões de crianças entre 0 a 12 anos no Brasil, o último dado do IBGE, 40 milhões, 0 a 12. A gente está falando de crianças num país com uma renda muito desigual. Porém, o Brasil, segundo a Euromonitor, é o segundo país que mais gasta com enxoval de bebê do mundo. Isso é cultural. É isso que eu ia te perguntar. Latinos. Você acha que isso é uma questão cultural? Extremamente cultural. O que a gente faz para comemorar a chegada de um novo bebê na família, eu arrisco dizer que ninguém no mundo faz, da maneira como a gente faz. Eu sou pai, né, e já fui criança, apesar de não parecer, eu já fui criança. E eu lembro que quando eu era criança, as festas eram eram festas familiares. E quando eu tive a minha filha, aniversário de primeiro ano dela, mãe, não, vamos fazer uma festa e tal. E eu não entendia muito aquilo, óbvio, a gente ia também em festa de outras pessoas. Porque para mim a festa de 1 ano da criança é para os pais, né? Porque a criança não se recorda daquilo. Eu sou um pouco prático com as coisas. Mas a gente acabou fazendo uma super festa, acho que primeiro, segundo, terceiro ano, sempre teve comemorações, mas uma coisa que movimenta muita coisa. Sim. Deixa eu te dar um contexto sobre o mercado infantil e talvez você entenda um pouco melhor essa festa de 1 ano. Eu costumo dizer que o mercado infantil, enquanto mercado, business, dinheiro, ele é muito novo na linha do tempo. Muito novo. Diferente se a gente pegar o mercado de vestuário adulto, moda, alta costura. A gente está falando disso, dessas marcas que foram se formando há centenas de anos. O mercado infantil, ele nasce quando a gente consegue associar o desejo à gravidez. Pílula anticoncepcional, 1960. É a primeira vez que se fala de planejamento familiar. A mulher teve a
oportunidade de decidir. Excelente ponto. Eu quero esse bebê. Eu quero ter um filho só e vou me planejar para isso. E a gente sabe, no mercado de consumo, quem estudou marketing, que a compra e o consumo, ela está associada diretamente ao desejo. Sim. Eu quero. E aí, vou te contar uma outra história. A final do século, taxa de mortalidade infantil altíssima, altíssima. Por volta de 1900, um bebê passado os 3 anos de idade era raríssimo. Tanto que era muito comum que as famílias tivessem ali seus 8, 10 filhos e falassem: ah, olha, eu perdi 4, o resto vingou. Eu ia falar isso, para ver qual vinga. Por isso a festa de 1 ano. Porque até os 3 anos, Nossa, essa criança estava sofrendo um risco Você de vê como é o sobrevivência. desconhecimento, né? Pois é. Dessa cultura. Então, o aniversário de 1 ano, ele era o primeiro marco de sobrevida de um bebê que provavelmente não passaria dos 3 anos. Fantástico. Pois é, agora, uma criança que provavelmente não vai passar dos 3 anos, até é difícil a gente entender isso hoje, porque a relação com a infância que a gente tem hoje é muito diferente do que os nossos avós tiveram. Não precisa ir muito longe. A infância mudou muito. A infância, como os nossos filhos estão tendo, é a primeira Diferente da vez. nossa. Diferente da Diferente nossa. da dos avós, então, absurdamente. Exatamente. Existe um protagonismo hoje para essa criança, principalmente pós-pandemia. Veja como a gente está trazendo dados recentes para o mercado infantil. Nunca antes visto. Mas lá atrás, uma criança sobreviver era um ato heróico. Existem livros, e eu estudo muito o comportamento de consumo no mercado infantil e a infância, porque uma coisa está associada à outra, que pediatras aconselhavam os pais a não pegarem seus bebês no colo antes dos 3 anos para não criar vínculo. Para não criar vínculo. Então, por que você iria investir nessa criança? Gastar com ela, se provavelmente ela não ia durar. Simples assim. Hoje pra gente isso parece assustador, mas é o que era. Assustador. Deu até dor no coração. Mas era a realidade. É o que era. Inclusive, falando de moda infantil, as crianças até 1850 usavam as mesmas camisolas brancas até os 5 anos, seja menino ou menina. Não sei se você sabe a origem do termo investimento, eu gosto de falar isso porque tem tudo a ver. Investimento, que tá associado hoje a dinheiro, vem de vestimenta, de vestir, custava muito caro vestir. Tecido era a mesma coisa que ouro. Aliás, literalmente, né? Então, como é que você iria investir nesse pequeno ser que você não sabia se ia vingar, para usar esse termo? E a partir dos 5 anos, essa criança, então, usava roupa de adulto. Você vê isso muito bem pautado em filmes de época. Sim. E cadê a infância, como a gente conhece? 11 anos, tudo de terninho. Tudo de terninho. E de vestidinho. E as meninas usavam aquelas armações metálicas que prejudicavam o crescimento, prejudicavam o desenvolvimento a partir dos 5 anos. Cadê o conceito de infância que a gente conhece hoje? É muito mais lúdico hoje. Então, né? o mercado, enquanto business, surge quando a gente começa a entender esse conceito de infância de uma nova forma. Sim. É um novo olhar. Hoje essa criança tem livros, tem cursos. Você vai fazer uma gestante, ela vai fazer hipnobirthing, vai fazer hipnoterapia. Quantidade de serviços que estão associados à chegada de um bebê nunca foi visto antes. Eu venho falando muito com algumas pessoas e uma grande amiga minha, ela está investindo em femtechs, né? E falando de empreendedorismo feminino. Explica um pouquinho para as pessoas o que são as femtechs. Então, são empresas familiares, justamente, que criam toda essa rede de apoio para que você possa investir nessa criança, então, dentro de uma rede colaborativa, de um ecossistema, digamos assim. Porque hoje também, uma outra coisa que é importante, voltando, a gente se distanciou um pouco do tema empreendedorismo feminino, mas trazendo isso um pouco de volta ao tema, quem a gente encontra muito por trás das empresas infantis são mulheres e mães. Por quê? Por quê? E isso realmente é maioria. Por quê? Por 2 questões. E uma delas é menos romântica do que parece. Hoje a gente tem 34% dos empreendedores brasileiros são mulheres. Essas mulheres, quando elas têm filho,
e percebem a importância hoje de estar junto com essas crianças, de passar tempo de qualidade com elas, elas não conseguem, muitas vezes, serem reinseridas no mercado de trabalho da forma como elas querem. Sim. Não tem espaço. Agora a gente está até mudando um pouco isso, mas até pouco tempo atrás não havia espaço para essa recolocação. Por mais que isso fosse nos prometido, não da maneira como a gente precisava. Então, de um lado, você tem ali um ser humano que você tem que construir, literalmente, e o seu emprego, que você tem que tocar ali nas suas 8 horas diárias, e conciliar isso num contexto muito patriarcal, ficava muito difícil. Então, essas mulheres saíam do corporativo e falavam, bom, o que eu posso fazer agora? Eu vou abrir um negócio. Vou empreender. Vou empreender. E aí, a gente estava falando sobre isso, sobre a romantização do empreendedorismo. Né? Eu vejo muitas narrativas, e aí não é uma questão ligada a mulheres ou homens, Sim, mas total. de uma romantização do que é ser empreendedor. Nossa, total. Você já foi proprietária da Petit Labo, certo? E sabe exatamente como é ter uma marca. Seu esposo também é empresário, eu sou empresário, e eu falo que quando você tem um empreendimento, você doa a sua vida ao empreendimento, senão ele morre. Total. A primeira grife que eu abri, eu tinha 29 anos, quando eu abri a Bebê Sucrê, que foi a minha primeira grife infantil. Mas eu, como eu venho do mercado corporativo, e eu sempre fui um pouco CDF nesse sentido, eu nunca gostei de primeiro fazer e depois aprender. Eu sempre fui mais by the book, sabe? Então, tanto que a minha primeira formação foi marketing, depois eu percebi que os números me faziam falta, eu fui fazer um MBA em gestão financeira, e quando eu fui abrir minha grife, que era uma filhote da marca do meu marido, ele estava entregando a marca para a França, e eu resolvi abrir uma grife brasileira, eu fui fazer moda. Porque eu falava, né, se eu vou trabalhar com vestuário, eu preciso entender a linguagem da moda. Eu já era apaixonada por moda e fui estudar a moda infantil. Hoje, se você for olhar dados do segmento infantil, você vai encontrar, vai me encontrar como fonte em artigos de 10 anos atrás. Porque eu, com a minha marca, não me conformava em que faltassem dados setoriais e que eu tivesse inserida enquanto vestuário no mercado adulto. Porque é completamente diferente. É completamente diferente. Até vou explicar por que é diferente, porque é muito interessante, mas só voltando à questão da romantização. Então, eu fui estudar. Hoje, você vê muita gente chegando para mim e falando na consultoria, na Petit Labo, Tati, é o seguinte, meu filho nasceu, eu quero ter tempo para as crianças, então eu vou abrir um negócio no segmento infantil. Primeira coisa que eu falo é, pera lá, quais são suas expectativas com esse negócio? Porque se for ter mais tempo, não é bem assim. Não é bem assim. Não é mesmo. Se for ser protagonista da tua jornada, da tua narrativa, assim. Aí é bem assim. Só que pode ser que um dia, 10 da noite, você esteja respondendo e-mail, final de semana você vai estar trabalhando. Na minha opinião, ao empreender, o termo empreender significa colocar em ação. Você vai ter menos tempo de sobra, mas um tempo de mais qualidade e um retorno emocional maior. Essa é que é a questão. Existe, como eu te falei, uma romantização, e acho que a rede social trabalha muito essa romantização. Esses dias eu estava conversando com uma cliente minha, ela falou, eu quero ser como fulana. A gente estava fazendo uma mentoria. Não vou citar nomes aqui, mas eu quero ser como fulana. Eu falei, legal, o modelo dela, ela criou um modelo de negócio, e ela expandiu através de franquias e tal. Não, mas não é isso que eu quero. Eu falei, mas o que você quer? Eu quero a vida de lifestyle que ela tem. Ela trabalha pouco. Ela viaja muito. Eu falei, isso é porque você não conhece ela. Quem eu conheço vê cara, ela pessoalmente. Não vê corre. Porque ela também é minha cliente. Quem Essa vê pessoa cara, que está não falando. vê corre. E você está vendo pequenos fragmentos da vida dela. Exatamente. Você já sentou a uma mesa com ela e conversou com ela? Não. Eu falei, então, eu já. Ela tem a vida da mãe, da mulher, da esposa, da empresária. E ela trabalha 15 horas por dia, todos os dias. Mas não dorme? Muito pouco. É bem isso, E a vida do empreendedor é isso. Então as pessoas, eu preciso me livrar. Eu falo que eu vou falar uma coisa até dura. Tem muita gente que eu falo, eu quero ser empreendedor. Empreendedor não é para quem não gosta de trabalhar. É para quem gosta de trabalhar. Para quem ama trabalhar. Que eu falo que a real escalada da vida é... Primeiro, você é um bom funcionário de alguém. Porque você precisa aprender como trabalhar. Total. Depois, você sai e abre sua empresa.
E se você for um excelente funcionário de alguém, você vai ter que aprender novos skills, mas você pode ser um bom empresário. Depois que você vira um bom empresário, tente abrir mais negócios. Sim. Aí você vira um empreendedor. Quando você tiver mastering tudo isso, aí você pode começar a investir na empresa dos outros. Total. É bem esse o caminho. Poucos chegam lá no final. Sim. Alguns vão ser só bons funcionários. Sim. Outros vão ser só bons empresários. Outros vão ser bons empreendedores. E, gente, sai da febre de que só existe vida sendo empreendedor. Não é isso. Existe vida. Não tem resposta certa para nada. Tem aquilo que é bom para você. Não tem o perfil. Tem gente que não tem o perfil do risco. A maioria Porque você não ser tem. empreendedor, você tem um risco inerente ao teu negócio. Você já leu o Axiomas de Zurich? Não, mas É um livro que fala já me sobre citaram muito finanças esse e livro tal. e tá na minha lista. Um dos axiomas até mandei de presente para um cliente meu. Um dos axiomas é: se você está dormindo direito é porque você está tomando pouco risco. Então, exatamente. O empreendedor está no risco o tempo todo. Está no risco o tempo todo. E isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Tanto que me perguntam assim, Tati, por que você... Aí eu acompanho hoje, são 8 anos de consultoria. Mais de 300 marcas já passaram pela consultoria. 300 marcas em 8 anos? 300 marcas infantis. Você realmente não dorme. A minha última contagem foi essa mesmo. Acho que deu 298 marcas, sem contar os alunos da jornada, que são mais 130. Porque aí eu dou as aulas também. Legal. Né? Esses são os da mentoria. Mas eu já tenho um repertório, uma biblioteca, para dizer o que dá certo e o que não dá dentro do meu segmento. Óbvio. Porque eu escolhi me especializar. Também muita gente do adulto fala, Tati, mas você atende moda infantil, puericultura infantil, serviço infantil. Por que você não pode me atender na parte estratégica? Eu falo, porque eu escolhi me especializar. E é diferente, as motivações de consumo no mercado infantil são diferentes. Isso ficou muito claro na pandemia. Mas, eu tava falando tudo isso por quê? Porque tem gente que chega pra mim e fala, mas Tati, você olhou marca tal, que é a história do eu quero ser a marca tal. Ai, por que fulana tá dando tão certo e eu não? Muitas vezes, porque essa outra pessoa que ela citou nasceu para isso, tem persistência, tem perseverança, tem gana. E muitas vezes o teu negócio não deu certo, infelizmente, porque você desistiu. Não tem outro motivo que eu possa apontar, além de você ter desistido no segundo ano, quando um negócio precisa de 3, 4, 5 para maturar, se ele não for uma startup digital. Você desistiu, você estava ali chegando no cume da montanha, parou. Eu falo muito e, cara, é duro para muita gente que vai ouvir, mas deu errado porque você desistiu. Porque não dá errado. Total. Nada dá errado desde que você bata naquela tecla tempo suficiente, se modifique quando for necessário. Perfeito. Porque ações iguais geram resultados iguais. Iguais, exatamente. Ações diferentes geram resultados diferentes. Então, se todo dia eu tentar da mesma maneira e tá dando errado e eu não mudar, vai continuar dando errado. E o mundo está mudando numa velocidade supersônica. Comportamento de consumo, o acesso que a gente tem às informações. E a gente precisa se adaptar. A minha última palestra que eu terminei justamente com um slide de Darwin, citando Darwin. Imagina, fui buscar lá atrás, que ele falava que hoje em dia, na época, aquela época, e hoje continua, sobrevive quem tem capacidade de adaptação. Quem não se adapta. Não é o cara mais inteligente, não é o cara o mais rico, é quem tiver capacidade de adaptação, porque o jogo está mudando o tempo todo. Eu que atendo fabricante de um lado, lojista do outro, o fabricante, ele tem por ele pilotar uma máquina maior, porque ele fabrica, ele tem fábrica, equipamento e tal, ele tem mais dificuldade de pivotar. O lojista, por ser menor, ele muda rapidinho. Então, esse lojista na pandemia já estava no digital. O fabricante, quando o lojista fechou, ficou sem ter com quem falar. Sim. Nunca tinha feito um site. E quem foi pro digital fabricante se deu muito bem. Muito bem. Muito Porque ele vendia pelo preço de balcão. Isso, a gente sem vai entrar na passar questão por do ninguém. markup, que é maravilhoso. Hoje em dia, eu acredito que uma marca que não tenha o seu canal de DTC, de Direct to Consumer, ela não se faz enquanto marca. Esse fabricante, ele precisa se fazer enquanto marca para gerar valor percebido. Sim. Então, só que isso ficou muito claro na pandemia. Hoje, eu ainda pego clientes que têm dificuldade de se adaptar. É aquela história, o cara quer o metaverso, mas não tá vendendo bem no WhatsApp ainda. Eu falo, né? Tem inteligência artificial e você não tá nem no Instagram. Não tá nem no Instagram. Então, você tem que começar por aí. E você percebe a dificuldade de quem tá há mais tempo no mercado de mudar. E quem tá mudando mais rápido, tá indo melhor. Tá jogando o jogo que precisa ser jogado. Eu falo muito de imagem, é um dos meus carros-chefes, né? Falar sobre imagem profissional, corporativa e empresarial. E a gente tem uma agência de publicidade também. A gente estava falando agora há pouco que eu só trabalho quando o marketing passa por uma pessoa que representa uma marca, né? E profissionais liberais fazem isso de uma forma mais natural ou migram para isso de uma forma mais natural.
porque eles são a marca. Você trabalha com fábricas e com lojas e que tem nomes na fachada que não são o nome da pessoa. Mas eles estão lutando para mostrar o nome da pessoa por trás da marca, E porque é isso que eu ia te perceberam que falar. só isso cria conexão. E é isso que eu ia te falar. Só isso cria conexão. Quem está Qual é a por trás da sua importância? marca? Qual é o teu storytelling na primeira pessoa? Ninguém quer ouvir storytelling na terceira pessoa mais. Porque isso vai definir se eu vou comprar de você, porque os teus valores estão alinhados com os meus, você defende as mesmas causas do que eu, ou se eu vou comprar de uma marca vizinha. Isso é fato. Só que os profissionais liberais, os menores, perceberam isso muito rápido e foi fácil virar esse jogo. Porque eles são a marca. Claro. Agora a gente vê empresas gigantescas do corporativo tentando fazer esse jogo. Soa até fake muitas vezes. É fake. Né? Porque tentam criar uma conexão e uma emoção falsa. E os meus clientes do infantil, que mesmo os grandes estão muito conectados a essa área do afeto, eu falo para vocês, é muito mais importante, muito mais fácil também criar essa conexão com o seu cliente final. Porque atrás da fábrica de vocês, tem lá atrás, há 40 anos, tem uma mãe que teve um bebê, que costurou o primeiro vestido, que bordou a primeira peça de roupa. Essa história precisa ser contada, porque ela já existe. É muito legal isso que você está falando, porque tem duas opções para as grandes empresas. Ou elas personificam através de seus proprietários, empresas familiares vão ter mais facilidade, empresas de capital aberto buscam o quê? Influências. Perfeito. Que vão falar em nome realmente deles. falar em nome deles. E aí esse mercado foi criado há 10 anos atrás, dos influencers. Já existia, claro, mas era de outra maneira. Acho que a pulverização foi de lá para cá. Mas mesmo usando influencers, empresas de dono precisam de cara. A gente tem vários cases no mercado, não só no infantil, mas no mercado de marcas que a gente conhece muito, de empresários que, ao mostrar a cara, ao passar por uma situação com a família, ao ser sequestrados, tiveram as vendas do seu negócio aumentadas porque as pessoas conseguiram enxergar o rosto por trás da marca. E se identificar com os problemas reais. E se identificar com os problemas reais. Eu falo que no mercado da profissional liberal, e aí eu atendo muitas médicas, né? O pessoal da área de saúde me procura muito. São as grandes influenciadoras do momento porque elas são mais próximas, né? Você é uma grande influenciadora se assim você quiser ser. Porque você Total. é mãe, mulher, é casada, tem sua casa, tem seu business. E você traz tudo isso na tua essência. E você tangibiliza isso para as pessoas. Sim. E óbvio que na rede social tem uma edição, tem uma intencionalidade para aquilo. Claro. Mas também tem verdade. Sem dúvida, né? senão não funciona. Senão não funciona. E isso inspira muitas e muitas mulheres. E aí, voltando um pouco para o empreendedorismo feminino, quais são os grandes desafios que você acha, que, além da romantização que a gente já falou, que as mulheres têm para criar os seus negócios e serem protagonistas? Eu vejo hoje um espaço aberto muito grande, uma necessidade de ação muito grande, mas eu ainda vejo discursos ideológicos que impedem aquilo de acontecer. Total. Não existe a barreira real, existe um discurso que diz que existe uma barreira. Essa barreira existe ou é ideologia? Eu acho que, em primeiríssimo lugar, existe uma questão de entender qual é aquela palavra que está muito desgastada, mas nesse caso não tem outra. Qual é o propósito do teu negócio? Por que você criou o teu negócio? Muitas vezes, no empreendedorismo feminino, não é só uma questão financeira. Às vezes é uma questão de autoconhecimento, reconhecimento dentro do âmbito familiar. Puxa, eu atendo... A primeira pergunta que eu falo é: o que você quer com o seu negócio? Você quer ganhar 10 mil por mês, 20 mil por mês? Você quer franquear? Não, eu quero reconquistar o respeito dos meus filhos e meu marido dentro de casa. Para mim, isso é importante. É justo. É digno. É digno. E se ela sabe que é isso, ela não vai se frustrar 6 meses depois, quando o resultado financeiro for diferente do que ela talvez esperou. Porque ela tinha um outro objetivo. E é mais fácil quando você tem o seu propósito muito claro. Saber onde quer chegar. Né? Volta nele e se motiva. Volta nele e se motiva. Essa é uma primeira questão. Quando você, então, se conhece, sabe o que você quer, você se comunica melhor. Aí a tua mensagem fica mais coerente. Existe uma dificuldade de comunicação, ir para frente do Instagram, falar o que você pensa da tua marca, por falta de autoconhecimento, de segurança, autoestima.
Inclusive, quando eu falo, tem uma parte do meu curso que eu falo sobre autoestima para empoderar venda. As pessoas confundem autoestima com se sentir bonita, bela. Não, não é isso. Autoestima é tua melhor versão. O que te empodera de verdade? Para mim, Tati, é o meu esporte. Para você pode ser tua meditação. Para outra pessoa pode ser a roupa de grife. Tudo bem. Mas o que te coloca na tua melhor versão a ponto de você vir aqui, contar o que tua marca faz com segurança? Porque isso a gente consegue transferir verdade. Isso importa. Isso vende. Isso acontece nas fotos, sabia? Total. E aí o pessoal fala, poxa, qual arquétipo que você usa? De bonita, né? De você na sua melhor versão, de você se sentindo muito bem, de você se sentindo pronta para ir lá e vencer. Porque sabe o que a foto mostra? Como as pessoas te veem, mas que você não vê. Perfeito, é isso. Nossa, você é um mago. Não, Deus te fez, amiga. Eu só cliquei. É óbvio, é uma piada, mas sim, eu tenho uma por visão aí, artística, iluminação e tudo mais. Mas as pessoas veem a gente de uma maneira que a gente não se vê. E a foto revela isso. Sim, sem dúvida. E eu já vi casos de muitas e muitas clientes minhas que, após fazerem as fotos, trouxeram a autoestima pelo ato de se desafiar, enfrentaram as opiniões alheias de você não precisa disso, você vai se expor ridículo, Sim. você não tem que falar na internet, você não tem que. Então, é um E aí, equívoco. dentro do que a gente falou, eu acho que o empreendedorismo feminino, talvez mais que o masculino, Mais do que o masculino passe passa no por essa você não construção de tem imagem. que. A Total. frase, você não tem que. Total. Pro homem é, você tem que. Pra mulher é, você não tem que. Você não precisa disso, amiga. E isso desvaloriza demais. Total. Né? Total. E as mulheres são muito fortes no empreendedorismo porque elas são fortes na vida. Né? As mulheres são duras no Sim, empreendedorismo. são multitarefas. Exato. Dão conta de 6, 8 assuntos ao mesmo Eu tempo. falo pra minha mulher, ela fala comigo, eu falo, não sou você, é uma coisa de cada vez. Isso, eu preciso terminar exatamente. essa e eu te ouço. E isso é um clássico desde a época das cavernas, né? Mas eu reconheço que eu não consigo. Ela fala, não, eu não consigo, calma, uma coisa de cada vez. Sim, a mulher estava lá com o filho no braço, fazendo o almoço, dando conta de quem estava chegando. Sempre foi assim e sempre será. E no mundo dos negócios não é diferente. Mas essa questão da autoestima para empoderar a venda, ela também trabalha a questão da confiança, né? Hoje a gente só compra de quem a gente confia. E a confiança passa por olhar a verdade no outro, saber que ele está falando a verdade. E quando você vai comprar um artigo infantil, qualquer ele que seja, a confiança ela é a palavra motriz. Confiança e segurança. Eu compro um sapato para mim que me machuca, porque ele é lindo. Não compro um sapato que machuca para o meu bem precioso, minha filhinha de 2 anos. Fato. Essa foi a maior distinção que a gente entendeu. Eu já entendia isso há muito tempo, mas que durante a pandemia... Estou falando da pandemia porque o mercado infantil ele foi citado nos Estados Unidos como o mercado mais resiliente de todos durante a pandemia. Óbvio, crianças continuaram nascendo, crianças continuaram perdendo roupa. Acho que mais crianças nasceram. Pois é. E crianças mudaram suas necessidades cognitivas. Uma criança que entrou na pandemia recém-nascida, saiu com 2 anos, é outra pessoa. Sim. Tá vendo imagens de livros. Se ela saiu com 5, ela estava se alfabetizando. Se ela aprendeu a escovar os dentes sozinha, ela precisou... Olha a palavra precisar, como ela é coerente no infantil e como ela é vaidade no adulto. Que essa foi a grande briga da pandemia. Uma criança de 5 anos que agora escova os dentes sozinha, ela precisa de um banquinho para alcançar a pia e poder exercer autonomia. Se é inverno e ela perdeu os pijamas, ela precisa de novos pijamas porque ela cresceu 10 centímetros de uma estação para outra. Então, a criança, ela trabalha essa questão da confiança, do precisar e da segurança. Por isso que quando a gente fala de mercado infantil, transmitir confiança é tão importante. E aí entra toda essa parte também de autoestima, de autoimagem, de falar, de vender o meu produto de forma que eu convença outra mãe. Como que você vê a questão do mercado infantil e você trouxe essa questão das trocas? Troca, porque cresce. Adoro. Né? Como que... Não sei se isso existe, alguma situação de consumo consciente em cima de um mercado em que a perda é tão rápida. Você falou de enxoval, né? Eu lembro que fazia-se enxoval e não se usava 50% do enxoval feito porque a criança crescia. Né?
Pois é, esse é o tema da aula que eu vou dar semana que vem. Economia circular no Fiquem mercado infantil. atentos. 5 de junho, eu não sei Olha quando que vai ao legal. ar o podcast, mas 5 de junho. Estou dando uma aula específica sobre economia circular e o mercado infantil. Por quê? Se existe um mercado que precisa voltar os olhos para a economia circular por conta do tempo de vida útil, O tempo de vida é muito pequeno. muito curto. É Eu o uso uma mercado calça infantil. jeans 8 anos. A criança Sim. usa E nem como é que 8 você meses. devolve essa calça jeans depois de 8 anos? Essa criança usou um vestido numa festa, um mês depois não serve mais nela, Não esse serve vestido mais, tá não. novo. Novo. E outra coisa, olha que interessante, já dando aí uma palhinha da aula. No mercado adulto, quando você se desfaz de uma peça, vamos supor, existe isso, principalmente no Brasil, que é um mercado latino. Você entra, por exemplo, numa loja de second hand, de produtos usados, você fala assim, eu não sei se eu vou comprar esse mantô. Isso é do brasileiro ou é mundial? Eu acho que isso é mais do brasileiro, essa Tá. coisa da gente ter Eu crenças. também acho. Não é? As Eu nossas também crenças. acho, é. Ai, será que isso vai vir com uma energia? Não sei, quem será que usou essa peça? Vamos trazer isso para o infantil? Sabe qual é a energia de uma peça usada por um bebê? É o primeiro abraço do avô. É a primeira vez que eu tomei sorvete de manga. É a primeira vez que eu vi a praia. Olha que bonito. É uma poesia. Então, eu sempre brinco com os meus clientes, quando você for revender uma peça usada, escreva a história dessa peça numa tag, que é capaz de quererem pagar mais por ela e não menos. Fica a dica. E foi gratuita essa, hein, gente? Aqui foi gratuita, a aula é paga. É. A aula é Não, paga. é muito legal isso, porque a gente pensa muito sobre essa questão do consumo consciente, você falou da moda, e deixa eu te perguntar uma coisa que é um tema polêmico, existem muitas vertentes sobre isso. E eu tenho uma filha que hoje tem 13 anos. Como você vê a inserção publicitária em YouTube infantil? O que você acha sobre isso? Então, E a necessidade de consumo para pertencimento desde tão novo? Minha formação é publicidade, né? Trabalhei em agências e tudo. Então, assim, eu sou uma pessoa, por natureza, apaixonada pelos mecanismos da comunicação. Sim. Mas, quando se trata de criança, eu acho que todo cuidado é pouco. Não acho que a gente tenha legislação correta para avaliar isso. O que a gente sabe é que até os 5 anos, por mais que essa criança tenha acesso às telas, por mais que essa criança tenha acesso aos celulares, até os 5 anos, as decisões de compra ainda passam muito pela mãe. Aliás, apresentei recentemente um estudo da Fluent.com. Por mais que a criança dê opinião, ela vai falar, eu não quero esse vestido, eu quero aquele que eu vi no seriado tal. Né? Mas até os 5 anos a gente ainda tem esse controle. E essa pesquisa que eu apresentei recentemente, da Fluent.com, fala que isso se estende ao lar inteiro enquanto família. Que no mundo inteiro, mais de 90% das decisões dentro de uma família, não importa o formato dessa família, hoje a gente tem 1000 formatos, é tomada por uma mãe. Inclusive, eles estenderam a pesquisa a casais homoafetivos com filhos. Quando você tem que decidir a marca do leite em pó, a gente liga para nossa mãe, para uma das mães, para a avó. Isso também é um pouco da história da humanidade, né? O papel maternal nessa história toda. Então, as mães ainda têm esse poder de tomar as decisões, né? Por mais que a gente fale assim, puxa, mas que responsabilidade, né? Cadê o pai nessa história? O pai está ganhando um protagonismo cada vez maior. Mas mesmo ele, quando vai tomar algumas decisões familiares, marca de carro, tem várias pesquisas que falam isso. Assinatura do jornal. Qual jornal nós vamos assinar? Ele vai bater a última palavra com a mãe. Olha que interessante, né? Eu até achei que isso já estava um pouco diferente, mas essa pesquisa mostrou que não, foi feita em 2022. Então, essa mãe, ela tem um papel muito especial nessa censura. Infelizmente, é com isso que a gente vai ter que contar. Mas que existe hoje um abuso, e isso me dá muita pena. Eu sou mãe de 3 adolescentes, eu vejo o quanto as mídias sociais, o YouTube, para não falar nem de uma mídia nem de outra, porque é polêmico, né? Mas algumas já foram até proibidas. Sim. O quanto eles afetam mesmo a saúde mental dessas crianças. Exato. E aí você vê indústrias patrocinando youtubers pequenos que só fazem unboxing. Sim. E aí você pega uma criança que fica o dia inteiro vendo a outra abrindo brinquedos e presentes. E eu acho isso, isso um é nível duro, de crueldade isso é duro, absurdo. isso fomenta a pirataria. Isso. Porque se eu não posso ter, eu quero um parecido, eu quero um copiado. Sim. E sinceramente, assim, a minha opinião muito sincera em relação a isso, não acho que a gente tenha como lutar contra.
Eu acho que a gente vai ter que criar mecanismos de regulamentação e consciência, de conscientização. Eu trabalho muito nesse setor da conscientização. Da conscientização. Eu converso com muitos pais, eles falam, sua filha tem bloqueio à internet. Teve até uma época que colocamos um bloqueio de horas para rede social, depois tirei e deixei ela entender, e ela foi ups and downs, e ela mesma ajustou o consumo dela, porque mais do que controlar, eu preciso ensinar a usar. Porque não tem como não usar. Pegar um adolescente e falar, você não tem rede social. Tudo bem que se você vê o dilema das redes, os pais das pessoas que trabalham em social media não permitem que seus filhos usem, porque eles sabem a destruição emocional que aquilo causa. E os gatilhos, de vício. Exato, vício pesado. Vício pesado. Porque o vício é igual de droga. Né? Total. E hoje você vê, eu falo que, só falo muito do jovem, né? A gente tem um jovem aqui que não gosta de jovens. Depois eu falo quem ele é. Mas ele é jovem também. E eu falo que as pessoas às vezes têm essa impressão, e eu falo, gente, os jovens estão narcotizados. Eles são zumbis por conta da rede social. Isso é um fenômeno de que a gente vai ver como um fenômeno de saúde mental mais pra frente. Sim. Eu acho, acredito. Mas sabe, outro dia eu ouvi um pessoal comentar na escola das crianças que eu achei muito interessante essa visão. O digital, ele é a rua da nossa infância. Não adianta dizer não pode ir pra rua. Lógico que não. Eu tenho que ensinar a atravessar a rua. Você cria ele... E a gente ia pra rua, às vezes a gente fugia. Você cria ele achando que ele tá na floresta, mas ele tá na cidade. Então, e às vezes a gente fazia o que não devia na rua, a gente fugia, mentia pros nossos pais, tudo isso estava dentro de um contexto. Hoje, a rua, eles estão dentro de casa na rua. Essa que é a questão. Né? E se a gente não conversar muito, não trouxer muito essa meninada para perto da gente, o estrago tá feito. Tá feito. E ele, na minha opinião, ele é dentro de casa mesmo que começa. Não é responsabilidade da escola. Aí não é responsabilidade da regulamentação. Acho que começa no núcleo familiar, sabe? A gente até se distanciando um pouco da conversa. E não, né? Mas começa muito dentro desse núcleo familiar. A gente percebe... eu falo com propriedade, com autoridade de quem é mãe de 3 adolescentes, né? E acho que a gente está indo por um caminho bem bom ali. Eles próprios desinstalaram alguns aplicativos. Mãe, isso aqui estava me tomando muito tempo. E é muito legal quando parte deles isso. Parte deles. O mais velho falou, outro dia eu cheguei para ele, tem 17. Eu falei, vê isso aqui, filho, que eu te mandei. Ele falou, mãe, sabe o que acontece? Essa hora meu Instagram é bloqueado. Eu bloqueei, porque essa hora de estudo. Eu juro, gente. A pessoa fala, não é possível isso estar na sua casa. Incrível, ele tem um grupo de amigos, eles bloquearam. Sabe o que eles fizeram? Passaram a senha do desbloqueio para um terceiro. Cada amigo tem a senha do outro. Porque se ele quiser desbloquear, ele não desbloqueia. Ele tem que convencer o amigo que também estão estudando no mesmo projeto. Então, eles têm um projeto para entregar, tem um deadline. Depois, eles liberam. É todo mundo normal ali. Depois, eles vão liberar, vão ver o Instagram. Até porque eu acho que é fonte de entretenimento, como a gente estava falando agora há pouco, é fonte de conteúdo também. É fonte de informação. Eles estão buscando informação de qualidade dentro das mídias sociais. O TikTok é uma ferramenta de altíssima qualidade de informação que no Brasil ainda é vista como a rede da dancinha. Da dancinha. E não é. É uma das melhores ferramentas de conteúdo do mundo da atualidade. Sim. Então, se você pega os searches para adolescentes no Google, eles decrescem, enquanto os searches, que são as buscas por assuntos no TikTok, crescem. Então, a ferramenta de busca do adolescente para baixo, e isso é padrão de consumo futuro, é no TikTok. Agora, é uma coisa interessante, falando de geração de millennials e geração Z, que a gente está falando aqui da geração Z, né? E um pouquinho abaixo. Mas a geração Z, os millennials são a maioria dos pais no Brasil. Tá? Então, hoje a gente tem a maior parte dos pais, quando a gente vai fazer, então, uma campanha publicitária, quando a gente vai comunicar nossa marca no segmento infantil, a gente está comunicando para os millennials. Eu, com 45, já não sou mais millennial. Eu estou na geração X. Eu não sei dizer bem. Então você vai deixar no suspense. Estou com 47. Mas, então, nós não somos millennials. Da mesma geração, então, a gente tem que tomar até cuidado quando a gente usa a nossa régua para fazer uma comunicação, né? Claro. Só que a geração Z, os mais velhos, estão fazendo 26 anos. E a média do primeiro filho no Brasil, média, é 24 anos. Então, a geração Z já está virando pai e mãe também.
E como que isso está mudando o consumo? Então, e eles trouxeram uma informação muito Isso é muito relevante. paradoxal em relação a isso que a gente está conversando. Eles são extremamente analógicos. Por quê? Eles adoram o celular para se informar, para se entreter, mas eles acham que, por exemplo, comprar na loja física, disruptivo. Uma coisa assim louca. Vou na loja física comprar. Que louco, Que cara. Você foi lá, louco. você atravessou a rua para ir lá. Pois é. Ó, isso é baseado em pesquisa pesada. Eu não compro mais nada em loja física. Então, eu gosto do híbrido, para usar um termo Roupa eu bem ainda atual. compro em loja física. O Eu resto... gosto. Mas o que acontece com a loja física, já trazendo um outro assunto, é que a loja física hoje você precisa querer ir. Você não precisa mais ir. Então, Exato. o papel da loja física mudou também. Sim. Então, você precisa querer. Eu quero ir lá. O que tá rolando O que lá? tá rolando lá? Né? Virou Porque eu não entretenimento. preciso. Para preciso, eu tô aqui no meu celular. Eu ainda não consegui passar para roupa. Porque tem gente que também compra roupa na loja, no digital. Tudo eu compro no digital. Só 2 coisas que eu compro no físico. Alimento, produto de limpeza eu compro digital também. Alimento e roupa. Então. Todo o resto, agora estamos de estúdio novo. Tudo que entrou naquele estúdio foi comprado no digital. Olha que Móvel, loucura. tudo. É. E eu falo para as pessoas, eu assinei o contrato 12 dias depois, o estúdio estava todo montado com tudo dentro. Foi prático, foi rápido, foi conveniente, que é outra palavra Conveniente. do varejo 2023 Mas é por que você comprou conveniência. nessa loja? Porque ela entregava Sim. em 2 dias. Conveniência. Acabou. Exatamente. Só que sabe o que acontece no mercado infantil quando a gente fala do segmento zero? O filé mignon desse mercadão infantil que a gente está falando é 0 a 2 anos, tá? 0 a 2. É o filé fralda, em termos de grana. Tá. É fralda, é body. Quantos bodies uma criança usa por 150. dia? 150 por dia. Eles são capazes de crescer no primeiro ano 25 centímetros. Isso é bizarro. Então, para quem está investindo no segmento infantil, o filé mignon é o 0 a 2. Também é onde tem a maior concorrência. Perde-se muito rápido as coisas. Perde-se muito rápido. E a mãe de primeira viagem, ela quer o novo, ela quer o excesso. Ela dá uma pirada mesmo. É o enxoval que não usa. É o enxoval que não usa, ela dá uma pirada mesmo. Ela quer tudo do bom e do melhor, porque agora eu tenho o rei na barriga. Né? Essa expressão, o rei na barriga, ela vem da época em que se podia descobrir no ultrassom o sexo do bebê, menino ou menina. E aí era um menino, eu tenho o rei na barriga. E também poder descobrir o sexo do bebê era associado a status, era caríssimo. Sim. E como é que você ia mostrar na maternidade que você soube antes o sexo do seu bebê? Com símbolos, cores. Azul para os meninos, rosa para as meninas, amarelo para a equipe do deixa disso, do não tô afim, quero protestar. Mas até o amarelo, os bebês de amarelo eram um protesto nos anos 70 a quem estava descobrindo o sexo do bebê e pagando por isso. Ó. Que era o rosa e o azul. É uma outra história isso do rosa e do azul, nem sempre foi assim, tá? Antes meninos usavam rosa e meninas usavam azul. Mas enfim, essa questão das cores e dos símbolos também estão muito associados ao mercado de consumo, né? Então esse filé mignon do 0 a 2 é o mais concorrido também. É onde todo mundo quer entrar. Então eu sempre falo que onde existe oportunidade, existe um perigo maior, né? Existe uma crise maior. Enfim, eu já nem lembro porque eu estava falando do 0 a 2, eu te juro. Mas ficam informações aí muito importantes para quem quer investir no segmento infantil, que é a parte do filé mignon. Porque o que a gente traz aqui, não só dados de mercado, mas está falando muito de comportamento social, né? E quando a gente fala de rede social... Eu estava falando do digital, lembrei. Isso. O 0 a 2 não quer comprar ainda no digital. Sim. Por quê? Porque é a confiança do meu bem mais precioso. Como eu vou saber se o tecido não vai machucar a pele do recém-nascido? Como eu vou saber se essa fragrância não é muito forte? Aí entra a questão, de novo, da confiança. E eu preciso ver, tocar, para entender que aquilo é bom para o meu bebê. Você acha que isso vai para o digital em algum momento? Tá indo já, mas é mais lento. Mas com mais força? Mais construído. É um digital que tem que ter um chat. E por trás desse chat tem que ter uma pessoa, não um robô. Uma pessoa que vai dizer, olha... A gente não usa robô lá. Então, no atendimento. Isso é muito importante. Por que você não usa robô? Porque eu acho que meu produto é de luxo e não tem que ter robô. Isso. E aí no infantil passa por isso. Puxa, mas eu vou comprar no seu site chupeta e mamadeira. Tô lá fazendo a compra, tô no carrinho. Aí eu vou lá no chat e falo, mas escuta, essa chupeta, ela é recomendada pelos pediatras mesmo? Aí a pessoa do outro lado vai falar, pode confiar, eu tenho 2 filhos, eles próprios usaram essa chupeta. Tem que ter esse amparo. É mais construída a venda no digital. Ela não deixa de acontecer. Você acha que esse amparo vai acontecer mais por um chat ou mais pelo que a gente falou de
um investimento maior em influenciadores mais reais, que são micro-influenciadores, fazendo a utilização dos produtos e mostrando isso no dia a dia. Então, quando a gente fala de uma estratégia de marketing mais completa, a gente vai ter que usar todas essas ferramentas, né? Inclusive, além do chat no digital, a gente tem a experiência física, não é a loja, a experiência física. Você tem um evento, você tem um momento em que a pessoa pode encostar no teu produto. Cara, isso eu acho incrível, as marcas investirem mais na experiência. Eventos de experiência. Eventos de experiência, porque isso movimenta o teu site 75% mais. É um estudo que fala que a experiência física movimenta o digital 75% mais. E por quê? Porque aí você vai casar a questão da confiança. O influenciador, no infantil, tem um papel muito forte também, mas a gente não pode esquecer. Aquela mesma pesquisa que eu citei, da Fluent.com, fala que o maior influenciador para uma mãe é outra mãe. Às vezes ela está no grupo de WhatsApp da escola. É ela que tem que receber o presente. Aquela ação de gift que a gente faz com as influenciadoras, às vezes está no grupo de WhatsApp da escola. Ela vai receber um presente, ela vai conhecer tua marca e ela vai falar para outras 10 mães. Ao mesmo tempo que a gente tem uma influência muito grande de outras mães, o mercado infantil não aceita desinfluência. Isso é engraçado, é assim. O que você chama, eu sei o que é, mas às vezes o espectador não sabe. O que é a desinfluência? Qualquer coisa que conflite aquele discurso daquela pessoa com a confiança que eu sinto. Se eu colocar na minha marca uma influenciadora que não me transmite confiança, eu quebro o relacionamento com essa marca para sempre. O infantil, até entrando um pouco na questão dos arquétipos que vocês estavam falando até no papo antes de mim, o mercado infantil é o arquétipo do inocente. O arquétipo do inocente tem final feliz e ele não aceita desconfiança. É uma vez só, ele não aceita traição. Diferente de outros arquétipos em que você tem o aventureiro, em que você tem o fora da lei, por exemplo. O fora da lei, ele pode quantas vezes infringir, trair o consumidor, esse consumidor volta. Ele volta. No arquétipo do inocente, não. É uma vez só. Se eu me sentir, a gente tem vários casos de marcas grandes que têm a linha Baby e resolvem na linha Baby dar uma modernizada, dar uma polemizada. O arquétipo do inocente não aceita. Não é lugar para gerar polêmica. Não é lugar para gerar polêmica. E para quem não sabe, é por isso que muitas marcas quebram um contrato com pessoas que foram pseudo-canceladas. Exatamente. Por No infantil conta não dá. da quebra da confiança e da desinfluência. Dependendo do mercado, isso pode soar legal, moderno, disruptivo. No infantil, não. No infantil, não. E sabe uma coisa engraçada? Bens de consumo em geral, não. E você pode observar mães influenciadoras moderninhas, super preto e branco, grafite, urbanas, skate. Na hora que elas têm a primeira menina, essa menina tá de vestido, manguinha bufante, casinha de abelha, cor de rosa, tudo que ela jurou que não ia fazer. Ela migrou para onde? Pro arquétipo do inocente. Já vi isso várias vezes. Várias. Que as pessoas me falam assim, Tati, olha, eu nunca imaginei que ela seria esse tipo de mãe. Primeiro tipo de mãe não existe, né? Mas enfim, porque é o inocente, é o final feliz, é o doce. Brinco que não, meu filho não vai usar chupeta e não vai tomar mamadeira e não vai fazer utilização de fraldas descartáveis, porque elas poluem o ambiente. Eu falo, amiga, depois da primeira semana de cocô, você vai colocar uma fralda descartável. Total, e essa criança, coitada, tá no iPad já também. As minhas amigas que falam, não vou dar nunca um iPad. Gente, o que a gente não pode falar, de filho não pode falar, porque é cuspir pra cima. Realmente, tudo com muito bom senso e tal, mas realmente a gente não pode dizer, isso eu não farei. Não tem o isso eu não farei, né? Não. Porque tem inúmeras possibilidades e tem coisas que ajudam mesmo. Sim, Ajudam. Vou falar da Agora, praticidade. uma coisa é coisas. fato, sabe? A questão da rede de apoio quando você tem filho, voltando ao empreendedorismo feminino, isso é muito importante. Tem muita mãe que eu percebo que tem todas as condições para montar um negócio super bacana, mas ela não tem o principal, que é uma rede de apoio. Porque ela tem um filho pequeno, que acabou de nascer, e junto com o filho nasceu a empreendedora, e ela não adianta dizer que sim, ela não vai dar conta. Eu já tive alunas minhas da jornada e clientes que falaram, Tati, foi ótimo ter feito a jornada para entender que o momento não é agora. Dá muito mais trabalho do que eu imaginava, e eu preciso ter uma estrutura para investir nesse sonho que é ter o meu negócio. Eu falo que o negócio é o segundo filho da mãe. Sem dúvida. E não vai ser o primeiro. Para os pais, às vezes, para o homem, às vezes o negócio é o primeiro filho. O homem casa com o negócio, né? A mulher não.
porque a mulher tem todo um outro ambiente no qual ela tem que cuidar. Tati, super, super obrigado. Adorei. Pela sua presença. Você quer deixar alguma consideração final? Você quer falar um pouco da tua empresa? Quem precisar de ajuda, aliás, um conselho que eu daria para quem está abrindo o seu primeiro negócio no segmento infantil ou em qualquer outro segmento, mas no segmento infantil que eu acompanho de perto, peça ajuda. Não só de uma consultora, mas às vezes a gente realmente não vai dar conta de tudo. Já que são micro e nano empresas no segmento infantil, você não vai saber de produto, de estratégia, de posicionamento, de precificação, de comercial, sozinha. Peça ajuda. Hoje você acha que, porque assim, você tem milhões de possibilidades de ajuda, você acha que esses programas como Sebrae, essas coisas ajudam as pessoas? Tô falando de pessoa, falando de um acesso mais Sem dúvida, o Sebrae vai fazer uma feira do empreendedorismo agora. Espero que muitas marcas do mercado infantil participem também. É uma primeira porta de entrada, sim, porque questões burocráticas que a gente nem entrou aqui, registro de INPI, contrato social, pagamento de impostos, tudo isso também determinam ou não o sucesso de um pequeno negócio. Sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas saber pedir ajuda, inclusive de um Sebrae, de uma consultoria, de uma agência especializada em mídia digital, é muito importante. Não queiram dar conta de tudo sozinho. Eu estou aí se precisarem de ajuda e indico parceiros incríveis também. Tati, mais uma vez, super obrigado pelo bate-papo. Foi incrível, obrigado por você ter aceitado o convite. Adorei. Amanhã ela recebe as fotos dela, que ficaram maravilhosas. Vocês vão ver em breve. E é isso. Pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência. E em breve, mais um Rodriguecast para vocês. Boa noite.